A gestão ágil não vai salvar o seu projeto de software. Escute o que eu estou falando e vem comigo nesse vídeo. Olá para você que está chegando agora aqui no canal, meu nome é Agostinho Risso e eu ajudo você a definir e gerenciar a entrega de software com qualidade e alto impacto. Se você não quer mais perder nada do conteúdo nesse canal aqui, se inscreve e você, eu te garanto, vai receber muito conteúdo de qualidade sobre gestão de projetos, desenvolvimento de software relacionado à gestão, construção de arquitetura e até eu posso trazer sim outros colegas que estão mais envolvidos no dia a dia do desenvolvimento, como eu fiz uma última live recentemente, para mostrar para vocês que, por exemplo, mitos como mais desenvolvedor vai aumentar a capacidade de entregar software. Se eu tenho bons desenvolvedores, pessoas sênior, certamente o meu software vai sair bom. Vários mitos relacionados à gestão e desenvolvimento de software vão ser quebrados nesse canal conforme você acompanha o conteúdo, então não se esquece de se inscrever. Tá bom, pessoal? Bom, só um último recado, caso você não me segue ainda aqui no Instagram, meu Instagram é Agostinho Risso, lá eu posto bastante conteúdo complementar, conteúdos mais curtos ali, em formas de Reels, que em 90 segundos você já aprende e tem um insight bacana, tá bom? Bom, hoje o tema é do quadro Insights. Para quem está chegando agora aqui no canal, nós temos alguns quadros, então esse quadro é o quadro Insights, que você vai receber conteúdos mais rápidos, né? A gente não vai conversar aqui sobre um tema de forma muito longa, né? Não vamos ficar aqui mais de 30 minutos conversando sobre alguma coisa, ou vai ser uma conversa de collab, como foi o último vídeo, né? Então, se você acompanhar conteúdos completos anteriores aí no canal, você vai ver que tem conteúdos extensos, né? Eu dou uma verdadeira aula ali sobre um determinado assunto, mostro como você vai usar uma ferramenta. Então, o quadro Insights ele tem o propósito de ser um conteúdo mais rápido. Esse aqui é o primeiro vídeo do quadro Insights. E hoje eu quero falar com vocês sobre uma frase aqui que eu postei lá no meu Instagram, que é a seguinte frase, ó: sempre desconfie dos agilistas. Por que eu trago esse tipo de provocação aqui, pessoal? Porque eu já ouvi até de um colega meu uma vez, que é o Mário Trentin, que um dos grandes problemas da gestão de projetos é o agilista, da gestão ágil de projetos. Por quê? Porque o agilista normalmente ele é um cara muito apegado à gestão ágil. Ele acha que, meu Deus, se eu não usar a gestão ágil, meu projeto vai dar errado. Eu preciso sair arrastando Kanban, preciso sair arrastando post-it na parede, preciso de um software que me permita fazer gestão ágil. De fato, software, Kanban, post-its, DevOps, etc. são todos conceitos, são ferramentas interessantes que de fato vão contribuir. Mas primeiro, o primeiro ponto que vocês deveriam entender é que se um cara se denomina agilista, você deve desconfiar dele, fazendo jus a essa recomendação que eu fiz lá no meu story hoje. Por quê? Porque se ele é agilista, ele está pressupondo que ele só usa gestão ágil, independente do contexto. E hoje vocês vão ver aqui, até no final do vídeo, que a gestão ágil ela precisa ser usada com parcimônia. O que isso quer dizer? Que nem sempre a gestão ágil ela vai ter capacidade, digamos assim, ela vai ter condições de ser aplicada na plenitude, porque depende de uma série de fatores, tá? Mas primeiro, para a gente conseguir entender por que a gestão ágil precisa de cautela no uso, a gente precisa entender que ela é uma palavra, né, que está relacionada a uma técnica de gestão. Então, se você for pensar, por exemplo, a gestão, ela é um conjunto de técnicas que ajuda você a entregar uma meta, certo? Por isso que você tem gestão da estratégia, que ajuda você a construir estratégia, gestão tática, que ajuda você a construir os projetos e as diretrizes, né? Também você tem a gestão operacional, que é onde você entrega as metas dos projetos e as diretrizes. Por isso que, por exemplo, a gestão de projetos, ela está no nível tático ali da empresa. Eu posso até depois trazer uma outra imagem de um outro vídeo que tem aqui no canal. E a entrega do projeto ela ocorre no nível operacional. Você não tem no nível tático, né? Pessoas que estão desdobrando metas ou pensando em estratégias de projeto, entregando essas metas de projeto. Então, gestão é isso. É uma parte da administração
relacionado à entrega de metas. Quem diz isso não sou eu, é o professor Falcone, que é uma das principais referências que eu particularmente tenho para a gestão de maneira geral, tá? Então, se ele é uma palavra relacionada a uma técnica para você alcançar metas, a gente não pode relacionar a algo lento ou devagar, como gestão ágil. Não. Por quê? Porque o alcance das metas ele é multifatorial. Ele não está relacionado apenas à técnica, entende? Então não é porque você está usando gestão ágil que, por exemplo, o seu projeto vai acabar mais rápido. Esse, inclusive, é um dos cavalos de Troia, digamos assim, da gestão ágil. Você achar que por você usar a gestão ágil, seu projeto vai acabar mais rápido, tá? Então esse é o terceiro ponto que eu já estou adiantando aqui, mas o primeiro ponto ela é uma palavra relacionada a técnicas para alcançar metas, então não pode ser relacionada a algo lento ou devagar, porque você alcançar de forma rápida ou lenta, né, as metas é multifatorial, tá bom? O segundo ponto, pessoal, tem relação com essa segunda imagem aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Então, essa imagem, ela saiu aqui do Prince 2 Agile, tá? Da PeopleSearch. Então, todos os direitos reservados a essa referência aqui, valiosíssima. E ela mostra que a gestão de projetos, conhecida hoje como gestão ágil, ela aborda técnicas de gestão de projetos que precisam de flexibilidade, tá? Não necessariamente agilidade, pelos fatores que a gente estava conversando. Principalmente nos benefícios nos benefícios, né, que são esses aqui, nos riscos, no critério de qualidade e no escopo. Então, a gestão ágil de projetos, ela deveria se chamar gestão adaptativa. Por quê? Porque você precisa adaptar benefícios, riscos, critérios de qualidade e escopo ao longo do ciclo de vida do projeto, principalmente o escopo, tá bom? Agora, benefícios, em que caso que você tem que adaptar os benefícios do seu projeto? Por exemplo, hoje eu estava numa reunião lá de gestão sobre uma determinada melhoria de processo que precisava acontecer e estava sendo colocada a necessidade de pegar softwares ali que já existiam dentro daquela operação e criar integrações para que um benefício de você, por exemplo, reduzir a necessidade de interação humana acontecesse. E aí você reduz a necessidade de interação humana, as pessoas não precisam mais interagir com aquele software, o próprio sistema vai fazer o trabalho humano e a pessoa vai poder fazer coisas que só a pessoa poderia fazer. Ou seja, trabalhar em atividades que agreguem mais valor, porque atualmente a tecnologia não é capaz de fazer isso. Então, um benefício, por exemplo, é reduzir a interação humana em tantas horas por dia, por semana, por mês, por consequência. Então, você entende que isso aqui, você talvez flexibilize, mas se você, por exemplo, prevê que você vai reduzir a interação humana em 4 horas por semana, mas você vê que você conseguiu reduzir só 2, aí você vai precisar fazer o quê? Você vai precisar consertar, ok? Mas não, eu vou, por exemplo, precisar flexibilizar a necessidade de um determinado benefício quando eu aferir que, olha, nessa primeira parte aqui do projeto, nessa primeira entrega, nesse primeiro ciclo do projeto, eu não consigo entregar essa redução de 4 horas, eu consigo entregar uma. Ok, então eu estou flexibilizando o escopo da release, ou seja, é uma parte que está sendo entregue para que já seja gerado algum benefício. Significa que eu preciso considerar que eu não vou entregar mais aquilo? Não, significa que eu estou flexibilizando dentro da release, que é um outro conceito que eu posso abordar posteriormente, entende? Então, essa imagem aqui, ela mostra muito bem o quanto a gestão ágil é relativamente diferente de outras abordagens de gestão, porque, por exemplo, o tempo e o custo você não flexibiliza mesmo na gestão ágil. Significa que é impossível, então, você considerar que o projeto ágil demora mais tempo? Não, não significa isso. Significa que se você vê que você vai demorar mais, se você vê que vai custar mais do que o previsto, por exemplo, dentro do mesmo escopo ou de um escopo flexível, aí você precisa consertar e aí vão existir processos, procedimentos e regras para que esse ajuste seja feito. É basicamente isso, ok? Agora, o que pode flexibilizar e o que praticamente sempre vai flexibilizar,
tá? Benefícios, como a gente estava dando exemplo. Riscos, esse caso aí, por exemplo, qual que eram os riscos? Quais são os riscos? A segurança de dados. Então, vamos imaginar que eu precise garantir que apenas um determinado grupo de pessoas tenha acesso ao software. Poxa, mas para eu fazer o teste, eu preciso entregar a usabilidade desse software para mais pessoas. Então, pensando que apenas dentro de um universo de 5 pessoas, 2 vão usar o software, mas essas 2 são pessoas mais capacitadas, certo? Então, eu preciso entregar esse software para uma maior quantidade de pessoas que vão usar ali ele para fazer os testes e dar feedback sobre a capacidade deles interagirem com as telas, mas existe um risco de, se eu eventualmente simular com dados reais, haver vazamento de dados, tá? Porque essas pessoas elas não foram consideradas para que depois elas usem o software como usuário final. Então, eu estou tratando de um risco durante o ciclo de vida do projeto relacionado a uma etapa de testes e a uma etapa de feedback para melhorar, por exemplo, uma experiência de usuário daquela tela, entende? Então, os riscos, como a gente estava falando aqui, eles podem ser flexibilizados, ou seja, olha, em vez de entregar para 5 pessoas, eu vou entregar para 3, ou seja, não vão ser só os 2 usuários finais, mas vão ser 3 ali que provavelmente vão ser os usuários finais ali, em sua maioria, já que 2 desses 3 vão continuar usando o software, tá? Agora vamos pensar aqui em critério de qualidade e escopo. Esses aqui são fatores que praticamente sempre vão ser flexibilizados. Por quê? Porque o critério de qualidade, nesse caso, por exemplo, estava relacionado a um formato de relatório. Então, o processo lá, ele precisaria, em uma determinada fase, enviar um relatório em um determinado formato. Então, eu posso flexibilizar isso, entende? Então, eu mando numa primeira versão do software um formato mais simples e em versões posteriores formatos mais bem elaborados. Então, por que o critério de qualidade ele vai ser flexibilizado? Porque para uma determinada versão é mais simples, depois ele vai avançando e assim por diante, até que na última release ali do software eu já chego num critério de qualidade ideal. Significa que eu não vou conseguir alcançar o critério de qualidade final? Pode ser que sim. E aí eu preciso consertar e não flexibilizar. Por isso que você conserta e flexibiliza esses 4 fatores aqui demonstrados na figura, ok? E já o escopo aí, pessoal, são os casos mais comuns, tá? De flexibilização do escopo que vocês conhecem em software. Então, nesse caso, por exemplo, o input do processo deveriam ser doações via Pix, via TED, via dinheiro em espécie, via compra numa loja lá beneficente, enfim. Eu posso começar fazendo a primeira release ali só com doações via Pix, não só via TED, ou só com dinheiro em espécie, entende? Então, né, para eu não precisar colocar tudo na primeira release e demorar para gerar benefícios, tá? Então, eu solto na primeira release só uma determinada parte do que seria um escopo relacionado a um benefício lá que iria reduzir a interação humana. Então, imagina se eu preciso criar automações para envio de relatório confirmando que uma doação aconteceu, mas eu tenho vários tipos de doação, então se o benefício é reduzir a interação humana, conforme eu aumento o escopo e o grau de qualidade desse software, ou seja, todo tipo de doação, eu tenho 5 tipos, os 5 tipos estão contemplados no software, aí a minha capacidade de gerar o benefício é maior, mas eu não gero isso num primeiro momento, porque eu já vou gerando antes. Então, até o termo agilidade, ele está muito relacionado a isso. Ok, gente? Então, esse é o segundo fator. O primeiro fator é porque agilidade não pode ser atribuída à gestão, uma vez que gestão é o processo para você alcançar as metas. O segundo fator é que para você fazer bem a gestão ágil, né, na verdade você precisa entender que não é uma gestão rápida, é uma gestão flexível. E o que você flexibiliza? Esses 4 fatores aqui: benefícios, riscos, critério de qualidade e escopo. E por último, mas não menos importante, eu preciso mostrar
essa imagem aqui para vocês, que é a imagem do agilômetro também lá do Prince2 Agile da People Search, tá? Então, o que acontece, pessoal? A gestão ágil, né, ela não significa que o projeto vai terminar mais rápido, como a gente estava falando antes, mas mesmo se for um escopo que demanda flexibilidade, como é a maioria dos casos de projetos de software, né, a aceitação da agilidade, ela depende de diversos aspectos. Quais aspectos? Esses aqui. Por exemplo, a flexibilidade no que vai ser entregue. Eu consigo flexibilizar o que vai ser entregue? Né? O nível de colaboração. Então, qual que é a capacidade dessas pessoas interagirem com elas mesmas para gerar um ambiente favorável, por exemplo, que tenha software adequado para isso, né? Então, vejam lá o último vídeo que eu mostro sobre ferramentas de gestão de requisitos. Então, você precisa ter software adequado para gerenciar os requisitos desse projeto, né? Isso contribui muito com a vantagem ali do ambiente, né? Facilidade de comunicação, habilidade para não só flexibilizar o que está sendo entregue, mas entregar de forma incremental. Então, será que, por exemplo, esses stakeholders aceitam você confirmar que sim, vai ser entregue esse benefício final? Muito provavelmente, porque vai existir um processo de descoberta, mas até que chegue nesse nível, vai ser necessário entregar várias versões do software que ainda não entregam de maneira completa, ou seja, as pessoas precisam entender o conceito de release. Na primeira release tem 10% do benefício, na segunda 20%, 30% e assim por diante. Né? Então, será que é possível fazer isso? E, por último, aceitação da gestão ágil. Por quê? Porque empresas com baixa maturidade em gestão de projetos e um baixo nível em todos esses aspectos aqui, a aceitação da gestão ágil tende a ser menor, tá bom? Então é muito importante refletir sobre isso, e esse diagnóstico aqui, ele não tem o objetivo de você, por exemplo, eu tirei, né, como vocês podem ver aqui, ele é uma barra, né, de 1 a 5, então você tem que falar assim, supondo que eu tirei nota 1 em todos, somei tantos pontos, então meu projeto não é ágil, né, esses são 5 pontos, então do 3 para cá é ágil, do 3 para trás não é. Não tem nada a ver, tá? Se você simplesmente ler a referência do Prince2, ele vai falar que esse diagnóstico ele tem o propósito de mostrar como você pode melhorar e quais características da estrutura de gestão do seu projeto você vai ter que adaptar para que a gestão ágil seja bem feita, tá bom, pessoal? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo novamente e não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, tá? Curtir esse vídeo, compartilhar ele para ajudar mais pessoas. E se você estiver inscrito aqui, você vai receber os avisos, né? Toca o sininho ali para você não perder os próximos vídeos de todas as linhas editoriais, que são essa aqui, a linha de insights. A gente tem Campo de Batalha, que são abordados aí casos de projetos da vida real, que eu e outros colegas estão trabalhando, especialmente os projetos de software. Então a gente traz ali cases de projetos e aprendizados e como que você pode utilizar tanto o que deu certo e aprender com o que deu errado, sabendo o que não fazer, que é tão valioso quanto. A gente tem também o quadro Luz da Gestão, que é abordado temas sobre gestão. Então, vamos abordar como fazer um plano de escopo, certo? Vamos abordar como criar um plano de recursos para que a equipe seja adequada. Enfim, né? Tem várias técnicas gerenciais que são abordadas, especialmente técnicas de gestão de projetos de software, e além disso tem também um quadro de direcionamento técnico, que eu vou mostrar ali como que vocês podem usar ferramentas, né, no seu dia a dia para que a gestão de projetos seja cada vez mais sofisticada. No último conteúdo sobre esse quadro, eu mostrei como que você pode usar o Azure DevOps para criar ali uma estrutura de requisitos de forma bem simples, mas tem muito conteúdo ainda sobre Azure DevOps que eu posso trazer para vocês com até convidados super experts. Ok, pessoal? Então é isso. Por último, lembrando aqui, me siga lá no Instagram, que eu coloco bastante conteúdo complementar aos daqui do YouTube, eles se conversam bastante. E fique aí comigo, comente, compartilhe e me ajude sempre a garantir que a gestão de projetos, a gestão de projetos de software fica cada vez melhor, que as empresas consigam receber os benefícios disso. E é isso aí, gente. Obrigado por ter me ouvido até agora. Eu agradeço muito vocês estarem aqui, se vocês puderem se engajar com o conteúdo. E é isso aí. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.